Vasco negocia com o Crystal Palace para a contratação por empréstimo do meio-campista Matheus França. Essa notícia e muito mais sobre o Vasco você acompanha aqui comigo. Eu sou o repórter Kaique Oliveira da HMTV e esse vídeo é graças à MC Logística de Comércio Exterior, a Winx Financeira, a Rocket Prime e a Recreio Distribuidores de Alimentos. O jovem jogador de 21 anos já está no Crystal Palace há cerca de 2 anos, onde já anota um gol e uma assistência em 19 jogos pelo clube. O que impediu de ter uma boa sequência no clube inglês foram as séries de lesões que ele teve, musculares e também nas costas. Quando ele atuava na época das categorias de base no Flamengo e também na seleção brasileira, era considerado uma das maiores joias mais recentes aí que poderiam se tornar promissores tanto no futebol brasileiro quanto no futebol mundial. Mas eu acredito que ele ainda possa se tornar, porque é uma pessoa muito jovem, ele só tem apenas 21 anos. Óbvio que no futebol o jogador tem que amadurecer muito mais rápido, mas se você for pegar para ver, cara, quantos jogadores também aí que já passaram por grandes clubes nacionais e internacionais que acabaram não engrenando ainda no início da carreira por conta de uma série de motivos, mas que depois conseguiram vingar. Então, Matheus França é um bom nome aí para reforçar o elenco do Vasco. Tem um aval do treinador Fernando Diniz, que com certeza aí faz e agrada o estilo de jogo do treinador. Mas e para você, torcedor? Você concorda com a negociação entre Vasco e Crystal Palace para trazer o Matheus França? Comente aqui embaixo. Ainda falando de Vascão, com certeza o torcedor ainda está muito feliz por conta do resultado contra o Santos no último domingo no Brasileirão pelo placar de 6-0. Foi uma goleada histórica, uma atuação impecável do time de Fernando Diniz e também de atuações individuais muito boas. Nas atuações individuais, Coutinho, que desde que chegou da Europa e retornou para o Vasco, teve a sua melhor atuação vestindo a camisa Cruz Maltina. Também atuações de Nuno Moreira, de Ryan, de David, de Tietê, mas uma delas em específico já vem acontecendo há bastante tempo, que é do lateral Paulo Henrique. E o Paulo Henrique aí que está na pré-lista dos convocados para os próximos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias. O Paulo Henrique aí que é reconhecido pela sua dedicação, o seu empenho e a garra e quando entra em campo para vestir a camisa do Vasco. Você ficou feliz, torcedor, com essa possível convocação aí do Paulo Henrique? Ele está na pré-lista. O Ancelotti vai convocar na próxima segunda-feira, dia 25 de agosto, os convocados para os jogos contra Chile, aqui no Maracanã, e Bolívia, lá na altitude de La Paz. Assim como foi na semana passada, o Vasco vai ter novamente um meio de semana livre aí para focar nos treinamentos, visando a próxima partida do Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Corinthians, dentro de casa, em São Januário, às 4 horas da tarde. Ou seja, mais uma semana aí para o treinador Fernando Diniz treinar coletivamente ainda mais o seu time e lapidando algumas peças ali também, que foram bastante importantes na construção da vitória diante do Santos e agora jogando em casa, contando com o apoio do seu torcedor, para conseguir se afastar ainda mais ali do Z4. E na semana que vem, né, no meio de semana, o Vasco já tem o primeiro jogo aí das quartas de finais da Copa do Brasil, que também será em São Januário, ou seja, uma sequência de 2 jogos em São Januário, uma pelo Campeonato Brasileiro e a outra pela Copa do Brasil. Então, o Fernando Diniz aí precisa treinar bastante bem os seus jogadores, mas claro, vai contar com o apoio do seu torcedor em casa, onde o caldeirão vai ferver. Mas aí, torcedor, você gostou dessas notícias que eu trouxe de Vasco aqui para vocês? A contratação do Matheus França é ou não é bem-vinda? O Paulo Henrique merece vestir a camisa da seleção aí e ser testado pelo técnico Carlo Ancelotti? E você está gostando das atuações do time no comando do técnico Fernando Diniz? Quero saber de você aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal da HMTV aqui no YouTube para não perder mais notícias de futebol. Tamo junto!